Coletiva de imprensa, professor Fábio Carilli, após o jogo entre Internacional e Vitória no Beira-Rio. Boa noite, professor. Gabriele Gomes, do Globo Esporte Bahia. Eu gostaria que você avaliasse essa partida e o quão frustrante foi esse gol nos acréscimos. Boa noite, Gabriele. Sim, primeira coisa que eu falei no vestiário é que a gente tem que ficar indignado com resultados assim, mas não podemos abaixar a cabeça. Os jogadores guerrearam muito, muito. Claro que tem muitas coisas que a gente precisa melhorar e vamos melhorar com o trabalho e principalmente com o profissionalismo desses atletas, né? Então fica aquele gostinho triste, mas sabemos que a gente fez muitas coisas boas e sabemos que temos que melhorar para a gente subir na tabela e ficar numa zona mais confortável. Ali no pré-jogo eu te perguntei se o time de hoje já teria um pouco da sua cara. O que é que você achou desse time de hoje? Não tem muita coisa para melhorar. Quero trabalhar algumas aproximações, a gente ficar mais com a bola, fazer o adversário correr atrás de nós, com inversões, com o lado oposto. E até tivemos algumas chances ali no segundo tempo, principalmente de finalização ali com o William, com o Maicon, se eu não me engano, com o Cáceres lá pela direita de uma bola. Né? Mas sabemos que vamos melhorar. E vamos melhorar. Tá? Vamos melhorar. A nação aí pode ter certeza. Vem nos apoiar, vem, continua nos apoiando, que a gente vai trabalhar muito forte para dar a resposta que todos nós queremos. Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Carilli, gostaria que você fizesse uma avaliação sobre a performance dos atletas Lucas Braga e Ronald na partida de hoje. O Ronald é um jogador que eu gosto, uma taxa de trabalho muito grande, gosta de ter a bola, um jogador inteligente, com bom passe. Principalmente no segundo tempo, acho que fez muito bem, muito bem. Depois eu acabei até tirando por conta, percebi que ele estava um pouco cansado pelo desgaste da partida, por isso que foi a minha troca. O Braga é um jogador que precisa mais de profundidade, e nós precisamos entender isso, o grupo precisa entender isso para usar as melhores características do Lucas Braga. Mas, assim, de uma forma geral, com o trabalho, com aquilo que eu penso, todos vão melhorar e entregar o máximo. Emílio Pinto, da Rádio Itapuã FM. Carilli, o Vitória jogou do jeito que você pediu e sofreu um gol dos acréscimos. O que você achou da equipe no dia de hoje? Funcionou muitas coisas que eu queria, né? Outras poderia ter sido melhor, mas de um modo geral, um contato só com os atletas, um treino só com os atletas ainda na véspera do jogo, foi muito positivo, né? Umas coisas muito positivas. Não gosto de falar de sorte, mas a gente poderia ter tido uma sorte um pouquinho melhor nessa partida, né? Para pelo menos sair com um ponto, vai. Né? Claro que a gente vem para buscar os 3, mas pelo menos com um ponto a gente poderia ter saído se tivesse uma sorte um pouquinho melhor. Sami Farias, da página Rios SV. Carilli, sua estreia vimos um Vitória bem organizado defensivamente durante boa parte do jogo, mas que pouco conseguiu produzir ofensivamente. Na sua avaliação, o que ainda precisa ser ajustado para tornar esse time mais equilibrado, também com a bola e, consequentemente, mais competitivo? Foi um jogo onde os goleiros trabalharam muito pouco. O Lucas Arcanjo ali, não me lembro de uma defesa, só uma cabeçada ali que o atacante entrou sozinho, acabou cabeceando para fora. Não me lembro assim de um lance que o Lucas teve que ser exigido. E nós também não finalizamos muito. A minha equipe, assim, pode ter certeza que ela vai ser sempre muito organizada com a bola e sem a bola. Mas estamos num processo de crescimento, com o dia a dia, com as conversas e com os trabalhos, a gente vai melhorar. Rafael Burgos, do Visão Colossal. Carilli, o Vitória vinha sofrendo de uma dependência do seu meio-campista Mateuzinho no último terço, o que estava irritando o próprio atleta. Nesse sentido, a boa novidade de hoje foi a utilização de um meio-campista Ronald pelo lado do campo. Dentro da sua ideia de 4-2-3-1, qual a importância de ter mais de um jogador articulador jogando ao lado do Mateuzinho? Gosto, já joguei muitas vezes assim na minha carreira, tendo um lado mais agudo e um outro lado mais construtor. Para isso, a gente precisa achar o time certo para que o lateral ocupe aquele espaço. Então é importante a gente ficar com a bola, valorizar mais a posse de bola para que dê tempo da gente se posicionar dentro de campo. O Ronald fez um bom jogo e acredito que ele possa ser muito mais do que ele foi nessa questão de articular.
de rodar melhor, e aí vai ser a minha orientação e com o treinamento, né? Mas já foi muito positivo, apenas com um trabalho aí na véspera do jogo, a movimentação dele, principalmente no segundo tempo. Jonas Stelman, do Gol TV. Carille, pelo jogo de hoje, você vai conversar com a diretoria sobre reforços? Tem alguma posição que já tenha detectado carência? Estamos conversando, né, aos poucos. Esses jogadores que chegarem, a gente não pode errar, o clube não pode errar, então a gente tem que ter bastante sabedoria, bastante reunião, observar bastante, conversar bastante para que a gente tenha informações desses atletas em outros clubes para que possam vir acrescentar. Antes de eu chegar, já tinha a ideia da chegada de alguns jogadores, e irão chegar, mas a gente vai conversar com calma porque a gente não pode errar. Leonardo Santiago, do Canto Rubro Negro. Carille, hoje tivemos o Vitória no 4-4-2 sem bola e buscando no primeiro tempo associações pelo lado e bola longa na profundidade das costas do Internacional, da zaga do Internacional. No segundo tempo, os espaços acabaram aparecendo e o Vitória conseguiu achar transições, mesmo com alguns jogadores muito desgastados. Gostaria de saber qual foi a leitura para não utilizar atletas de ataque a espaço, como, por exemplo, Léo Pereira e Fábio, que estavam no banco. Esses atletas aí, principalmente o Léo, eu conheço muito bem, do ano passado, acompanhei muito. Vão ter que passar por uma adaptação, se tiver que entrar do outro lado, que tanto o Oswaldo, como o Lucas Braga, como o Léo, são jogadores que gostam de jogar mais pelo lado esquerdo do campo. Né? Não são jogadores que gostam ou que atuaram muito pelo lado direito e mais pelo lado esquerdo. Vai precisar passar por uma adaptação. Com a entrada do Oswaldo, a ideia foi a gente ficar mais com a bola, e até o lance que acontece com o Renzo ali foi uma triangulação dele com o Mateuzinho aqui, que quase a gente fez o gol ali. Né? Aos poucos eu vou conhecendo eles melhor, eles vão me conhecendo melhor, né? E isso vai ser com o trabalho e com o dia a dia. Reinaldo Oliveira, da Rádio Excelsior e do canal do Interativo. Carille, seu primeiro jogo no comando técnico do Vitória e o que o deu para perceber que precisa ser corrigido urgentemente para não sofrer nas próximas partidas? Muitas coisas e vão ser corrigidas. Por um outro lado, né? Eu quero parabenizar esses atletas aí, o tanto que guerrearam. Era algo que estavam falando que nos últimos jogos não estavam competindo tanto, e o futebol, a gente acabou de ver um mundial de clubes aí, estamos acabando de ver um mundial de clubes, onde a competição ela é o tempo todo, não tem mais como ser diferente. Então competiram, lutaram. Em questão da bola da profundidade, tem hora que eu achei que a gente acelerou muito para isso, a gente poderia ter ficado mais com a bola para esperar o momento certo para atacar espaço. Né, mas teve muitas coisas positivas aí, o que tiver que melhorar, pode ter certeza que nós vamos melhorar. Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Carille, em relação aos nomes apresentados pela diretoria sobre reforços, você gostou dos nomes que vinham sendo conversados antes de sua chegada e como está essa questão para o senhor? Já conversamos sobre alguns nomes, sim. Estamos olhando, tirando informações, olhando muitos vídeos para que a gente chegue aqui e procure tirar o melhor desses atletas. Né? Vão ser com informações, com vídeos, conversando com profissionais com quem eles já trabalharam, para a gente se cercar de todas as informações. Repetindo, a gente não pode errar, então é muito importante a gente se cercar de tudo. Fábio Almeida, do canal do PH. Carille, você hoje jogou com o que tem e promoveu a estreia do Renzo Lopes. Gostaria que fizesse uma avaliação sobre o atacante e se existe alguma coisa para ser feito para o jogo contra o Botafogo. Sobre o jogo do Botafogo, a gente está acabando um jogo agora, né? Agora, a partir desse momento, a gente começa a pensar no Botafogo, nosso próximo adversário, mais uma decisão. O Renzo já jogou na Arábia Saudita, onde eu trabalhei, né? Um jogador com uma boa qualidade técnica, com uma boa retenção, com uma boa finalização. Claro que ele está precisando treinar um pouco mais, né? A gente tinha ele, hoje vai para 30 minutos, 35 minutos, porque vem de um período de férias lá do mundo árabe, que acabou o campeonato em maio, se eu não me engano. Ter cuidado aí para que a gente não perca nenhum jogador e para que esses jogadores também não percam a confiança para dar um resultado positivo. Para finalizar, Camila Celeste, da Unidas pelo ECV. Carille, sabemos que o senhor está começando e ainda está conhecendo o elenco, mas a torcida já vem percebendo há algum tempo o baixo rendimento de alguns jogadores do clube. Sabemos que o problema não são apenas eles. O que você pretende fazer diante disso? Olha, eu considero um grupo qualificado, mas que um grupo que precisa ter um pouquinho mais de confiança. Isso vai ser um trabalho meu com minha comissão, de fazer esses jogadores
crescer fisicamente, crescer tecnicamente, crescer taticamente, que não tem outra forma, né, mas eu conheço e vamos recuperar todos eles. Pode ter certeza que todos eles vão ser muito úteis até o final da temporada. Entrevista coletiva com o professor Fábio Carilli encerrada.